Olá, médico veterinário, tudo bem? Eu sou Ana Cristina, sou professora aqui da Faculdade Qualitas e vim hoje conversar com você para tirar uma dúvida. Você costuma ferir a pressão arterial dos pacientes felinos? Você costuma acompanhar quando essa pressão tem alteração, como por exemplo, ele apresenta hipertensão? Geralmente, a hipertensão está relacionada ao quê? Então eu quero conversar com você sobre uma endocrinopatia que a gente parece que não existe, mas existe dentro da medicina felina, que é o hiperaldosteronismo ou a síndrome de Cohn. Já ouviu falar disso? Então, essa endocrinopatia é causada ou por uma hiperplasia na adrenal ou por uma superestimulação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Como consequência, a gente tem um excesso de aldosterona. A aldosterona aumenta a excreção de potássio e a reabsorção do sódio. Então você já pode imaginar o que acontece nesse animal, né? O aumento da excreção de potássio causa uma hipocalemia, uma redução do potássio, e esse animal apresenta uma fraqueza muscular generalizada. Além disso, o excesso da aldosterona, o hiperaldosteronismo, ele causa uma alta reabsorção de sódio. O aumento do sódio aumenta a concentração de água intravascular, de líquido intravascular, né? Porque o sódio, ele puxa água, apresenta o aumento do líquido intravascular. Como consequência disso, desse aumento da volemia, ele tem aumento de pressão arterial. Então um dos motivos de hipertensão na espécie felina, a gente pode considerar, pode ser o hiperaldosteronismo. Como consequência dessa hipertensão arterial, esse paciente tem deslocamento de retina, hemorragia intraocular e pode apresentar uma cegueira de início agudo. Bom, tudo bem, você deve estar pensando, ok, mas ele tem hipertensão, a gente trata a hipertensão. Essa hipertensão pode ser por causa de alguma alteração cardíaca. Bom, a hipertensão, ela causa uma alteração cardíaca nesse paciente. E também o excesso da aldosterona faz necrose e fibrose tubular renal. Então esse paciente apresenta aumento de ureia e creatinina. Essa endocrinopatia é uma das endocrinopatias mais relatadas no mundo. Ou seja, dentro das endocrinopatias associadas à adrenal, ela tem sido a mais relatada. E a gente quase não faz diagnóstico. Por quê? Qual é a clínica que a gente observa? Poxa, Ana, você deve estar pensando, cara, fraqueza muscular generalizada. Poxa, mas se ele é um cardiopata, se ele é um paciente que apresenta uma disfunção renal, ele pode ficar fraco, ele pode ter uma fraqueza, né? Descolamento de retina, tá? Hipertensão pode levar a esse quadro. Então a gente acaba dando diagnósticos antes de chegar ao diagnóstico da endocrinopatia. Qual seria a dica para você pensar no hiperaldosteronismo no felino? A dica é a seguinte: você tem um felino que você trata com medicamentos apropriados a hipertensão, mas você não consegue controlar a hipertensão. Entendeu? Porque eu comecei a conversar com você perguntando se você controla a pressão arterial, se você acompanha a pressão arterial, porque essa aqui é a dica. O que vai diferenciar dele ser um paciente renal ou que ele é simplesmente um cardiopata é o acompanhamento da pressão. No animal com hiperaldosteronismo, que ocorre o excesso de aldosterona, eu só consigo diminuir a pressão arterial se eu usar um bloqueador de receptores de aldosterona, ou seja, se eu diminuir a produção da aldosterona nesse organismo. Esse bloqueador é a espironolactona. Então, meus amigos, se você tem um paciente felino que tem hipertensão persistente, mesmo você fazendo o tratamento adequado com a lodipina, com os medicamentos que a gente tem, que são os mais indicados para o controle de pressão arterial no gato, começa a suspeitar de hiperaldosteronismo. Uma endocrinopatia que parece nova, mas é uma endocrinopatia que, na verdade, ela é invisível, porque a gente não enxerga ela, por causa dos diagnósticos coadjuvantes que a gente tem nessa endocrinopatia. Bom, o legal é a gente descobrindo
que é suspeitando, na verdade, que é o hiperaldosteronismo responsável por toda essa sintomatologia, a gente deve, primeira coisa, dosar o potássio desse animal, que vai estar baixo. Então, a gente faz a reposição do potássio nesse animal e após essa reposição do potássio, dosa-se a aldosterona desse animal. Dosando a aldosterona, você vai ter o diagnóstico de hiperaldosteronismo e o tratamento é a reposição do potássio, o bloqueador de receptores de aldosterona, que é a espironolactona, e também o amlodipina, tratamento do controle da pressão arterial, um tratamento associado. Bom, esse nosso momentinho aqui era só para dar um alerta, para lembrar dessa endocrinopatia, para essa endocrinopatia entrar sim na rotina dos gatos com hipertensão, né, na pesquisa. Passei para dar esse aviso. Na próxima a gente se encontra novamente, estuda e a gente se encontra numa próxima vez. Um grande abraço.